Bom, estudos para Banco do Brasil sobre conhecimentos bancários, sobre o fundo de investimento. O conteúdo que eu tenho aqui são 2 páginas. Vamos lá. Fundo de investimento, o que é? No Brasil, o fundo de investimento possui, deixa eu pegar o risquinho para riscar. Risquito. Possui, possui, possui a organização jurídica na forma de um condomínio de investidores. Portanto, o fundo de investimento possui um registro na Receita Federal, CNPJ, pois trata de pessoa jurídica. Interessante, é uma empresa. Para existir como uma pessoa jurídica, o fundo de investimento deverá ter um estatuto social que deverá ser registrado em cartório de notas e ofícios. Que coisa, é mó caro essas coisas. Onde constatarão os direitos e deveres dos cotistas, bem como os aspectos relativos à organização social do fundo. Como todo condomínio, a Assembleia de Cotista é o órgão de decisão e a ela cabe aprovar o balanço social do fundo, bem como definir certas funções administrativas que um fundo necessita para ser aprovado pela Comissão dos Valores Mobiliários, que é o órgão do governo federal responsável pela fiscalização dos fundos de investimento. Ou seja, vai falar o que é e depois vai falar primeiro dos administradores. As funções administrativas são as seguintes: o gestor de carteira de investimento, que será o responsável pela gestão de patrimônio do fundo de investimento. O gestor poderá ser uma pessoa física ou jurídica e, em ambos os casos, necessita de um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários. Também tem o administrador. São esses. Não, ainda tem um custodiante também. São esses 3 caras. O administrador será responsável pela representação do fundo perante os órgãos de fiscalização do governo federal, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, ou o Banco Central do Brasil. Necessariamente, o administrador deverá ser uma instituição financeira aprovada pelo Banco Central do Brasil. Uma das funções do administrador é a determinação do valor da cota do fundo. Sobre o custodiante, será o responsável pela guarda dos títulos que compõem a carteira de investimento do fundo de investimento. O custodiante deverá ser uma empresa com autorização do Banco Central do Brasil para exercer essa função. Há uma quarta função que não é definida no Estatuto Social do fundo, mas é igualmente importante para a existência do fundo. Trata-se do distribuidor que possui a função de captar recursos juntos a investidores. O administrador deverá ainda contratar os serviços de uma empresa de auditoria, pois o balanço social do fundo deve ser auditada por uma empresa independentemente. Além do Estatuto Social, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, exige que o fundo tenha um prospecto onde conste de forma clara os riscos que o investidor corre ao ingressar como cotista, a política de investimento e informações gerais sobre o fundo, tais como quem é o administrador, gestor e o custodiante do fundo. No Estatuto Social deverão estar estabelecidas as datas de contrato. Bom. E as informações gerais sobre o fundo, tais como quem é administrador, gestor e custodiante do fundo. No Estatuto Social devem estar estabelecidas as datas de realização das assembleias de cotistas, ordinária e extraordinária, no caso dessas, as regras de convocação e realização. Como funciona o fundo? O investidor, ao aplicar os seus recursos financeiros em um fundo de investimento, estará adquirindo certa quantidade de cotas que representarão o patrimônio de fundo de investimento. Para calcular o valor da cota, o administrador poderá utilizar 2 metodologias: a cota fechamento e a cota abertura. A cota fechamento. Nessa metodologia, o administrador irá determinar o valor da cota no final do dia e, para tanto, irá utilizar o valor do patrimônio no fundo constante do final do dia. Nessa situação, o investidor somente irá saber o valor da cota no dia seguinte ao da aplicação. Cota abertura. Nessas metodologias, o administrador irá determinar o valor da cota no início do dia e, para tanto, irá utilizar o valor do patrimônio do fundo no início do dia. Nessas situações, o investidor sabe, no momento da aplicação, a quantidade de cotas que está adquirindo. Interessante. Assim, de posse do valor da cota, o administrador poderá, então, calcular a quantidade de cotas que pode
de cotas que cada investidor possui e determinar o valor atual dos investimentos realizados pelos cotistas, bastando para isso dividir o valor financeiro aportando pelo investidor pelo valor da cota, em caso de aplicação ou multiplicar a quantidade de cotas pelo valor atual da cota, para se determinar o valor atual dos investimentos, em caso de resgate, por exemplo. Além das metodologias acima mencionadas, o administrador do fundo poderá adotar a cota de um determinado dia para aplicação ou para resgate. Em geral, os administradores adotam a cota do dia seguinte, D+1, para a aplicação e resgates. Essa informação deverá estar mencionada no Estatuto Social do Fundo e no prospecto. Alguns administradores adotam também um prazo de carência para efetuar os resgates. Caso o investidor saque durante a vigência da carência, ele poderá perder a rentabilidade entre a data do aniversário de carência e a data de resgate. Essa condição deverá estar mencionada no Estatuto Social do Fundo e no prospecto. Se estiver previsto no Estatuto Social do Fundo, o administrador somente poderá resgatar em datas estipuladas. Taxas cobradas. As taxas que podem ser cobradas pelo administrador do fundo são a taxa de administração, que é uma taxa que o administrador cobra para executar os trabalhos relativos à gerência administrativa do fundo. Essa taxa é denominada, em geral, em termos anuais e incide diariamente sobre o patrimônio do fundo. Assim, ao divulgar o valor da cota, o administrador já terá descontado o valor da taxa de administração. Taxa de performance é uma taxa que é cobrada em fundo dos objetivos de rentabilidade, que são definidos no Estatuto Social do Fundo. Assim, caso o gestor do fundo ultrapasse esses objetivos, ele fará jus a uma remuneração. De igual forma, o administrador, ao divulgar o valor da cota do fundo, já terá descontado o valor da taxa de performance do fundo. Os critérios de cálculo da taxa de performance são definidos no Estatuto Social do Fundo e constam no prospecto. Taxa de entrada ou de saída do fundo de investimentos. É uma taxa que poderá ser cobrada do investidor quando a aquisição de cotas no fundo, taxa de entrada ou de carregamento, ou quando o investidor solicita o resgate de suas cotas. Nesse caso, a taxa de entrada ou saída não está computada no patrimônio do fundo, portanto, o valor da cota do fundo divulgado pelo administrador não contém essa taxa. Como todas as demais taxas, também deverão estar definidas no Estatuto Social do Fundo e constar no prospecto do fundo. Sobre a tributação do fundo de investimentos, sobre o imposto de renda. O imposto de renda nos fundos de investimento incide sobre a rentabilidade obtida pelo cotista. O percentual alíquota e do imposto de renda varia de acordo com a composição da carteira do fundo de investimentos e de acordo com o prazo médio dos títulos que compõem a carteira do fundo. Nos fundos de investimento onde haja um percentual de carteira de investimento superior a 66%, em ações, a alíquota será de 15% sobre a rentabilidade obtida e incidirá no momento em que o cotista efetuar um resgate. Já nos fundos de investimento em que a maioria da carteira é composta por títulos de renda fixa, as alíquotas serão definidas em função do prazo médio dos títulos que compõem a carteira. Veja a tabela que não está aqui. No último dia útil dos meses de maio e novembro, a Receita Federal cobra uma parcela do imposto de renda recalculado sobre a rentabilidade obtida pelo cotista. Essa parcela é calculada a uma alíquota de 15% sobre a rentabilidade e é deduzida do saldo de cotas que o investidor possui como cotas. A diferença de alíquota, se houver, será paga no momento em que o cotista solicitar o resgate. Imposto sobre operações financeiras, IOF. O imposto sobre operações financeiras, IOF, incide caso o prazo entre a aplicação e o resgate seja inferior a 30 dias. Se as alíquotas são decrescentes em função de prazo, como o imposto de renda, as alíquotas incidem sobre a rentabilidade obtida pelo cotista. Agora, sobre os tipos de fundos de investimento, tem o curto prazo, tipo referenciado, tipo renda fixa, tipo multimercado e tipo ações, tipo cambial. Podemos dividir os fundos de investimento de acordo com as seguintes categorias. O curto prazo são os fundos de investimento dessa categoria possuem a carteira de investimentos composta por títulos de renda fixa, cujo prazo seja inferior a 360 dias, possuindo assim um prazo médio de carteira menor. Referenciando, os fundos de investimento dessa categoria têm por objetivo proporcionar, referenciado é o outro tipo de fundo. Os fundos de investimento dessa categoria têm por objetivo proporcionar uma rentabilidade atrelada a um indexador financeiro e a sua carteira de investimentos deverá ser composta de 95% dos títulos por títulos de renda fixa que tenham rentabilidade atrelada a esse indicador financeiro. Tipo de renda fixa, os fundos dessa categoria possuem uma sua carteira de investimentos de 80% composta por títulos de renda fixa pré ou pós-fixados.
Tipo de multimercados, os fundos dessa categoria obtêm sua rentabilidade fundamentada a partir das operações de derivativos financeiros. Os derivativos financeiros são contratos que visam simular um conjunto de operações do modo a permitir que o gestor do fundo possa alcançar o patrimônio do fundo em uma determinada estratégia de investimentos. A alavancagem é a possibilidade que o gestor possui de aplicar várias vezes o patrimônio no fundo, possibilidade que somente seus derivativos financeiros proporcionam. Ações. Os fundos dessa categoria têm a sua carteira de investimento composta por 60%, 67% no mínimo em ações de empresas negociadas em bolsas de valores. E o tipo cambial. Os fundos dessa categoria têm a sua carteira de investimentos composta por 30% de títulos de renda fixa que tenha como objetivo de rentabilidade proporcionar a variação de preços de uma determinada moeda estrangeira. Tipo de dívida externa. Os fundos dessa categoria têm sua carteira de investimento composta por 80% de títulos emitidos pelo governo brasileiro negociado no mercado internacional. O tipo de direitos creditários é a carteira de investimentos desses fundos é composta em totalidade por títulos que representam operações realizadas nos segmentos financeiros, comercial, industrial, imobiliário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços. Esses títulos são conhecidos como recebíveis e esses fundos possuem uma regulamentação própria. Fundos. E o tipo de fundos de previdência são fundos de investimentos destinados a acolher os recursos captados pelo plano gerador dos benefícios livres, que é o PGBL e o VGBL. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL quer dizer Vida Gerador de Benefício Livre. E o último tipo, o imobiliário. Fundo de investimentos imobiliário. São fundos de investimento cujos recursos são destinados para empreendimentos imobiliários e possuem uma regulamentação própria. Teve instruções em 205, 206 e em 2094. E teve modificações, né? Risco dos fundos de investimento. Risco em investimento tem dois tipos: risco de crédito e risco de estratégia. O risco de investimento é a probabilidade de não se obter e que se esperava. Em se tratando de fundos de investimento, temos duas dimensões para o risco. O risco de crédito é a probabilidade de que o emissor de título que compõe a carteira do fundo não pague o valor do título do seu vencimento. E tem o título de estratégia, ou mercado. É a probabilidade de que a estratégia de investimento do gestor do fundo não produza o resultado esperado. O risco de estratégia poderá resultar em patrimônio negativo. E se isso ocorrer, o cotista será obrigado a aplicar mais recursos de tal forma a zerar o patrimônio negativo. Portanto, é primordial que o investidor em fundos de investimento tenha a exata noção dos riscos que está correndo ao investir em um fundo de investimento. E, para terminar, a transparência na gestão do fundo. Nesses tempos em que a governança corporativa está avançando nos mercados acionistas, cabe aqui estabelecer também os mercados. Errei. Cabe aqui também estabelecer os mesmos critérios para gestores de fundos de investimento, que é a governança corporativa. Infelizmente, a transparência na gestão dos fundos de investimento negociados no mercado brasileiro ainda é negligenciada, em função de certos argumentos cuja asserção é baseada em conceitos de espionagem. Terminando aqui essa coisa de fundo de investimento.